Nós estamos colocando para vocês, junto com a análise dos nossos analistas de política, também os profissionais de captar o sentimento do eleitor através de pesquisas. Felipe Nunes está conosco remoto. Felipe Nunes, deixa eu ver se consigo ver o Felipe Nunes, dá para projetá-lo aqui? Aí está, Felipe Nunes, meu boa noite aqui da nossa roda. Você faz parte de uma roda, não precisa esperar eu passar a palavra, reitero. Como é que se fala em inglês? Você que morou tanto tempo em Nova York, what's your take? Que você levou desse debate? Primeiro, William, eu morei em Los Angeles, deixa eu me defender. É outro país, desculpa. Deixa eu me defender, porque esse povo de Nova York... Mas boa noite a você, Raquel, Caio, muito legal ver o Guilherme aí. Eu quero fazer uma menção rápida. O Alckmin chamou o Lula de fujão por faltar ao debate em 2006. Isso, para mim, foi o título das matérias lá na disputa entre os dois, mas esse ano me parece que a não ida de Lula ao debate significa uma escolha estratégica. Por quê? Porque, como você muito bem disse, Vac, muito bem disse, os adversários que estavam no debate ficaram tão preocupados em se auto-atacar, em fazer o debate das suas ideias, de tentar parecer melhor uns que os outros, que eles se esqueceram de atacar veementemente o presidente Lula. Os dados da Quest, que o Guilherme muito bem apresentou ao longo dos blocos, foi mostrando. O Lula foi diminuindo a citação, as menções ao longo do tempo, ou seja, ele foi passando despercebido. Eu acho que o outro lado relevante é que o presidente Bolsonaro me pareceu mais à vontade nesse debate, conseguiu defender o seu governo melhor, conseguiu questionar as duas senadoras, Simone e Soraya, que, na minha avaliação, e segundo os dados da Quest, foram, na média, as melhores nesse debate. Vamos então aos dados da Quest. Temos a primeira tela, Guilherme, vamos lá? Vamos lá. Vamos projetar a primeira tela. Vamos encher a tela, como a gente disse para vocês na nossa gíria jornalística. Vamos lá, vamos encher a tela, senão o pessoal em casa não vai poder acompanhar. Aí, agora sim. Então, Guilherme, a palavra é sua. Por favor, leia para nós os resultados. Beleza, William. Os números ficaram ali um pouco perto das linhas, mas o que a gente está vendo, pessoal, é qual é o percentual de menções positivas aos candidatos por bloco. Então, quando a gente olha ali, no primeiro, a linha da Tebet, a linha rosa, sempre muito alta, tanto no primeiro bloco, no segundo, o terceiro é o momento que ela teve menções muito positivas mesmo, e aí caiu um pouquinho no quarto. O Felipe falou, que o Ciro ali também, o Ciro em segundo quase sempre, com menções 54, 56, 63, 59. Acho que bastante alto, os dois foram muito bem, como eu disse logo no começo. Vamos olhar ali a linha mais azul, mais clara ali, que é o presidente Bolsonaro. Como o Felipe falou, a gente consegue ver que o presidente não apanhou tanto, ele conseguiu defender muito do seu governo, ele ficou até no último bloco, quando ele apresenta para falar do Auxílio Brasil e defender o pagamento, acho que do FIES, que ele falou ali também, ali na verdade com menções bastante positivas como um todo. Já o Padre Kelmon aqui, o estreante do debate, a gente vê que tinha poucas menções, na verdade muito negativas. Caiu o bloco 3, a disputa com a Simone Tebet na questão do feminismo, e ele ficou por último ali, então um novato que sem muita experiência em debates, também muito mal falado nas redes sociais. É o único que conseguiu ser massacrado ali no bloco 3, nós vamos voltar a essa questão do que é o feminismo, o que é o direito da mulher, e a postura da Simone ali me pareceu particularmente assertiva. Ela encaixou o discurso ali direitinho. Como é que a campanha do presidente viu a participação dele? O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, quando eu estava conversando com ele antes de entrar no estúdio, disse que o presidente foi perfeito. Essa foi a avaliação. Por quê? Não se descontrolou, não teve deslize. Tem uma leitura, outras fontes ali da coordenação da campanha que acham que ele não foi grosseiro com os jornalistas. E especificamente a jornalista Clarissa, conheço ela, fez perguntas duras ali também, Clarissa Oliveira, da Veja. E já tinha tido aquela questão com a Vera Magalhães, e ali na avaliação, a gente está sempre falando na avaliação, foi sua pergunta, na avaliação da campanha, acho que ele não foi grosseiro, conseguiu vender o governo. É interessante que em diversos momentos ele fala do Auxílio Brasil, nas respostas aos calcanhares de Aquiles, às críticas principais, por exemplo, orçamento secreto, ele tinha respostas ali, estudou,
né? Estudou, devolveu para as duas que teriam, segundo ele, votado contra a derrubada do orçamento secreto. Então, para tudo ali, parece que ele foi. E essa é a minha avaliação também, foi muito mais bem preparado do que a avaliação da Band. Ele estudou e foi lá, preciso vender o governo, encaixou as resposta da fome, ele também respondeu, né? E eu não estou dizendo que ele foi perfeito como o Ciro. Bom, o Ciro está lá para dizer isso. Agora, vamos só separar. Você trouxe a informação do que você apurou e tem a sua opinião, a sua avaliação como profissional de imprensa. Nós vamos separar um pouquinho aqui. Nós vamos à nossa avaliação. Estamos dando, em primeiro lugar, informação, mais informação. Nós temos agora a média de sentimentos de candidato pós-debate. Guilherme, a palavra é sua, é mais fácil você explicar isso aí para o público. Com certeza. Então, isso daqui é o gráfico pensando no debate como um todo, né? Quem que então foi mais bem mencionado nas redes sociais, é aquela forma de avaliar, né? Quem foi bem? Esse é o gráfico que vai mostrar pra gente. E como a gente viu, né, no gráfico da linha, aqui a senadora Simone Tebet muito bem, ela que também tinha ido muito bem no primeiro debate, conseguindo ganhar espaço, o que é muito importante para uma candidata que ficou mais conhecida, mas, na verdade, 50% ali na pesquisa Genial Quest ainda não conhece a senadora Simone Tebet. O Ciro Gomes ali em segundo, a Soraya Tronic teve alguns momentos, né? Ela foi muito esperta em usar algumas frases de efeito, né? Conseguiu brincar com o que é, e aí ela ficou ali no 50-50. A grande frase de efeito dela foi: não cutuque a onça com a sua vara curta. É óbvio que ela está se ligando ao imbrochável couro que o Bolsonaro puxou no 7 de setembro. Ele foi cutucar ela, que já no primeiro debate tinha explorado muito essa questão da novela da mulher virar onça. Aí ela foi esperta. Foi perfeita. Não, e tem o que é também, né? Que é um jogo de adivinha. Que pega. E depois eu fui ver... Ela foi muito pro meme, né? São cortes perfeitos de redes sociais. O marqueteiro dela é o Lula Guimarães, né? Que era para ser o marqueteiro do Dória. É um sujeito que tem uma certa experiência em campanhas presidenciais até. Eu acho... Felipe está conosco lá. Felipe, deve só uma questão quase técnica. Eu tenho a sensação que o público tem essa mesma questão na cabeça, ver se consigo interpretar quem nos acompanha. Felipe, é altamente subjetivo a gente determinar o que é uma menção positiva ou uma menção negativa. Então, essa tela que nós acabamos de ver, ela é uma compilação do quê? De números absolutos, quer dizer, quantas vezes a pessoa foi mencionada, mas como é que vocês colocam o critério subjetivo ali? Vac, primeiro eu queria dizer que a CNN, nesse pool de jornalismo, fez hoje um trabalho muito importante para a democracia brasileira, né? E do nosso lado, o papel que a gente faz como instituto de pesquisa é tentar contribuir com esse trabalho muito importante de vocês, né, utilizando aí tecnologia de ponta, algoritmos de inteligência artificial, que comparam os textos de postagens em Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube, nos sites, né, que estão postando notícias sobre o debate. A gente compila isso com uma velocidade absurda, né? Os servidores de AWS ficam aqui rodando loucamente, e a gente tem uma biblioteca de palavras que a gente utiliza para comparar expressões com aquilo que sai nas postagens, junto com um sistema que chama NLP, Natural Language Processing, em que a gente processa linguagem em tempo real e com isso consegue classificar texto como dado. Isso é muito relevante. Ótimo. William, eu queria trazer uma apuraçãozinha junto com análise sobre Simone Tebet versus Ciro Gomes. Falei há pouco com a campanha da Simone, estavam eufóricos, né? Mais uma apresentação muito positiva da senadora, estão esperando um crescimento dela nas próximas pesquisas. Foi o que aconteceu após o debate da Band. No debate da Band, ela foi uma grande novidade. Agora, o Brasil já conhece um pouco da retórica dela, mas como muito bem pontuou o Guilherme, nem todo mundo, né? Uma grande fatia do público ainda não conhece. Agora, alguns especialistas pontuaram comigo que existe essa tendência da terceira via crescer uns pontinhos aí nos próximos dias por conta desse bom desempenho, o que complicaria as chances de Lula de fechar a fatura no primeiro turno. O problema é que isso pode se esvair rápido. No debate da Band foi um efeito que eles cresceram e depois voltou.
Então, vai ser um jogo delicado aí de observar, porque qualquer dois pontos está fazendo diferença para o Lula para poder concluir a eleição. Vamos voltar àquela nossa primeira tela, na qual a gente pode apreciar como é que oscilou, vamos dizer, a performance percebida pelo público, evidentemente, né? Isso é uma percepção trazida como o Nunes. Estava curioso ver como é que vocês averiguavam isso, Felipe. Como é que os algoritmos da inteligência artificial captam a percepção do público em relação à performance do candidato. Essa tela aí, eu queria deixar ela bem grande para o público que nos acompanha. O público, boa parte, nos acompanha às vezes por tela de celular. Se a gente não colocar isso aí cheio na tela, ninguém vai conseguir ler. A gente percebe, Guilherme, por temas do debate, como que essa percepção do público se alterou. Você consegue ler isso aí? Eu acho que chama muita atenção aquele bloco 3, né? Por que a Simone conseguiu subir tanto no bloco 3? É justamente o embate ali, a discussão sobre feminismo com o padre Kelmon. E por que isso é relevante? Aí sim, pensando... Ela e o padre em pontos opostos. Pontos opostos. Né? Isso é muito claro isso. E eu acho isso muito relevante, né, nessa discussão de como é que o debate vai impactar a eleição, porque a gente sabe que parte dos eleitores indecisos, né, uma proporção maior, são as mulheres. Então, com a Simone Tebet chamando a atenção ali para o bloco 3, né, a expectativa é que, olha, entre os indecisos, talvez ela consiga aparecer mais, ela ficou mais conhecida e defende as mulheres, né, que é uma posição que ela tem tido a campanha inteira. Acho que isso é muito, muito relevante. E sabe o que é interessantíssimo no posicionamento da Simone ali? Porque o padre, ele faz procurando a palavra, mas é uma coisa quase maniqueísta do feminismo, né? Se você defende os direitos das mulheres, se você é feminista, você tem que ser a favor do aborto. E a Simone desconstrói esse discurso. E isso fala muito para a mulher brasileira. Porque não necessariamente existe ali uma fatia das feministas, né, mais engajadas, que são esse estereótipo que o padre coloca, mas tem uma fatia muito grande das mulheres brasileiras, particularmente as mulheres de baixa renda, que são as mulheres que são chefes de família, que dão um duro danado para sustentar os filhos, que não querem ser desrespeitadas por nenhum homem na rua, que não são a favor do aborto. Então, a Simone está falando exatamente para esse público.